Ah, vai ficar o tempo ali, ó. Deixa eu tirar esse tempo, senão vocês vão ficar malucos. Então, o que é que a gente vai falar a partir de hoje, tá? Até agora a gente também começou a falar, basicamente o estudo de cristalinidade foi só feito em cima de metais. Aquela história da célula cúbica de corpo centrado, célula cúbica de face centrada, célula hexagonal compacta, tudo isso é característica de materiais metálicos. Mas o que efetivamente caracteriza um material metálico? Basicamente o material metálico ele pode ser classificado por essas 4 propriedades aí. Sendo que as 3 primeiras mais pronunciadas, tá? Primeira coisa, aparência. Então, quase a totalidade dos materiais metálicos vão apresentar um brilho característico. Então você olha e diz, olha, isso aqui é material metálico. Alguns não vão apresentar brilho, tá? Por exemplo, se você tirar a tinta que tem no material que foi feito essas cadeiras, elas não vão ter brilho, tá? Mas são passíveis de brilho. Então, se você der um polimento, mesmo não sendo tendo essa cor, como eu posso dizer, prateado, sei lá, não tem essa cor branquinha, esse negócio que reflete mais a luz, mas eu posso dar brilho. Então, os materiais metálicos eles podem ser polidos e à medida que eles são polidos, eles ganham brilho, tá? Brilho aí não significando necessariamente funcionar como um espelho, tá certo? Mas simplesmente pelo fato de ganhar brilho. Por exemplo, se você pegar um plástico, qualquer plástico aqui, e for lixar, o plástico vai ficar arranhado. Se você pegar um metal e lixar e passar todos os elementos lá para deixá-lo bonitinho, ele vai ficar brilhoso, tá? Então ele vai ter brilho como característica. Densidade. Vai apresentar uma densidade relativamente alta. Por que esse relativamente? Porque densidade é uma propriedade que você precisa ter alguma coisa para comparar. Você não pode dizer que uma coisa é muito densa ou pouco densa. Você tem que dar um parâmetro para comparação. Então, comparada com os plásticos, o metal vai ter uma densidade muito grande. Comparada com as cerâmicas, ele vai ter uma densidade ali que, na maioria das vezes, vai ser menor ou vai ficar igual dos materiais cerâmicos. Tá? Então, por isso que é relativo. Então, não existe nenhum metal com uma densidade muito baixa, tá? Na sua forma natural. Uma densidade muito baixa, ali, sei lá, próximo de 1. Tá? Não vai existir. Você pode ter elementos que você trabalhe que dê esse tipo de densidade. Por exemplo, você pode fazer uma esponja popular Bombril, é uma esponja de aço leve. Tá? Mas lá está o aço no formato de esponja. Então aquele material tem uma densidade pequena. O metal em si, não. Tá? A maioria dos metais serão bons condutores de eletricidade e de calor. A maioria deles. O mercúrio, por exemplo, não é utilizado para isso, apesar de ter um coeficiente de dilatação térmica sensacional, que por isso que se utiliza mercúrio em termômetro, tá? Aqueles termômetros com um filetezinho prateado é um metal líquido à temperatura ambiente. Aliás, único. É a mesma cor do silicone, que também é o único plástico líquido à temperatura ambiente. E os materiais metálicos irão apresentar, em sua grande maioria, de novo a palavra relativamente, boas propriedades mecânicas. Que danadas são boas propriedades mecânicas? É que eles são materiais que vão suportar elevados esforços, elevados impactos e mesmo assim vão manter a coerência, ou seja, vão se manter inteiros. Então, comparando, se eu pegar essa cadeira aqui e soltar de altura de 1 metro, o que é que vai acontecer com ela? Aparentemente não vai acontecer nada demais a não ser um grande barulho, tá? Se eu pegar essa mesma altura de 1 metro e soltar um pedaço de vidro, o que é que vai acontecer com o vidro?
muito provavelmente vai quebrar. Por que isso acontece? Porque eu tenho um material que é extremamente frágil, ou seja, ele não consegue absorver energia, e tem um material que é dúctil, que consegue absorver energia antes de se romper. Então isso é característica dos materiais metálicos, tá? Aí você pode perguntar, mas tem material metálico que é frágil? Sim, tem material metálico que é frágil, mas é frágil num nível muito acima do que a cerâmica. Tá? Por exemplo, ferro fundido. Não conheço esse tal de ferro fundido. Bloco do motor de um carro é feito de ferro fundido. Ele é um material relativamente frágil, ou seja, não aguenta muitas pancadas. A intensidade da pancada que ele aguenta é infinitamente superior do que um vidro comum aguenta. Então, sempre tem essas brincadeiras. Em relação a propriedades mecânicas, na realidade, em relação a quase todas as propriedades, a gente sempre vai ter a palavra relativa para trabalhar, tá? Porque depende do que a gente está comparando. E aí entra aquele negócio do método científico, que eu não sei se vocês viram lá em metodologia científica, que é a questão da reprodutibilidade dos resultados que você conseguiu. Então, por isso que para determinar propriedades mecânicas, se necessita de normas. Ou seja, eu tenho que garantir que todos os ensaios são feitos da mesma forma, para que eu possa comparar, certo? Então hoje, com isso aí a gente já termina o capítulo. Acho que é o capítulo... Cadê? É o 6, se não me falha a memória do livro. Alguma dúvida? Então pode estudar o capítulo 6, que lá é quase autodidático. Então, capítulo 6 realmente, tá? Então, basicamente, algumas perguntas aí com... Por que danado se estudar propriedades mecânicas? Talvez o maior incentivo, ou a melhor coisa de se estudar propriedades mecânicas, que é um ensaio rápido, e eu já tenho, nesse ensaio, uma série de respostas. Então eu consigo determinar limite de ruptura, consigo determinar limite de escoamento, no caso dos metais, consigo determinar módulo de elasticidade, consigo determinar tenacidade, consigo determinando a tenacidade, consigo determinar a ductilidade, consigo verificar se há encruamento. Então, tudo isso eu consigo com apenas um único ensaio. Aí surge o problema. O ensaio de tração é um ensaio dito destrutivo. Ou seja, eu vou ter que quebrar a peça. E aí a norma recomenda que o material que seja quebrado tenha determinadas dimensões. Então preciso fazer o corpo de prova dentro dessas dimensões. Mas aí é simples e dá uma série de respostas, tá? Ainda dá para brincar com coisas, aí for questão de ir para um negócio mais rebuscado, dá para fazer brincadeiras. Por exemplo, por que danado o Titanic afundou? Alguém tem ideia? Alguém já assistiu o filme? Monótono. E até hoje eu não entendo porque a coitada da mulher deixou o cara congelado dentro d'água e não chamou ele para cima daquela tábua. Basicamente, você tem nos materiais um negócio chamado transição dúctil-frágil. Ou seja, uma temperatura ou uma faixa de temperatura em que as moléculas perdem a mobilidade. Então deixa de ser material dúctil e passa a ser material frágil. O material dúctil, em tese, suporta mais resistência ou apresenta uma maior resistência ao impacto. O material frágil, uma menor resistência ao impacto. Então, se eu pulo de uma faixa para outra, eu entrei na fase frágil. Fase frágil, a mesma pancada que nele dúctil
não vai ocasionar nada, no máximo um amassamento. Na frágil, vai ocasionar uma ruptura. E foi basicamente isso que aconteceu com o coitado do Titanic, tá? Então, são essas características que faz o ensaio mecânico ser extremamente importante. Como determinar as propriedades mecânicas? Através de ensaios mecânicos. Veja só que pergunta sensacional. Pois é, como você determina? Como determina através dos ensaios mecânicos. Então, basicamente, se utiliza um corpo de prova. Esse corpo de prova vai depender muito do tipo de material que você está utilizando, tá? Mas normalmente são de dois tipos. Deixa eu dar uma adiantadinha aqui. Ele pode ser desta forma, tá? Que esse tipinho de corpo de prova aqui. Ô, droga. Esse tipo de corpo de prova aqui, ele pode ter seção retangular ou seção circular. Normalmente, para os materiais poliméricos, se utiliza o retangular. Para os materiais metálicos, se utiliza o circular. Esse tipo de corpo de prova é conhecido como tipo de corpo de prova tipo gravata. Por quê? Por quê? Alguém consegue entender a analogia? Exatamente, mais uma questão de prova vai ser desse jeito. Então, porque se parece com uma gravata de borboleta. Eu só quero dizer backbone, mas não vai ser backbone, acho que é dogbone. Em inglês também pode ser conhecido como dogbone, que seria osso de cachorro, tá? Por causa do desenhozinho, normalmente os desenhos que aparecem osso de cachorro é nesse formato. Então, esse tipo de corpo de prova, a depender do material que está se utilizando, se utiliza ou retangular ou circular. Por que os materiais poliméricos são retangulares e os materiais metálicos, na sua grande maioria, circulares? Basicamente pela forma de processamento. Para os materiais metálicos, o corpo de prova pode ser usinado. Usinar seria deixar no formato circular, tá? Então é mais fácil usinar um material metálico. Enquanto que o material polimérico é mais fácil você injetar o material já no formato do corpo de prova. Já tem um moldezinho, você injeta lá e vai e faz. Tá? Então é mais prático. Aí vocês poderiam se perguntar. Falou do polimérico, falou do metálico. E o cerâmico? O que acontece com o coitado do material cerâmico? O material cerâmico, normalmente, não é possível ensaiar com ensaio de tração. Como assim? Como assim? Como é que eu sei propriedades do coitado do corpo de prova? O material cerâmico, via de regra, é frágil. E aqui, durante o ensaio de tração, estou adiantando um negócio aqui, mas vamos lá. Isso aqui são garras, tá? São elementos que você vai... Como danado explicar uma garra? É um negócio assim, vai pressionar, tá? Isso daqui, essa pressão é feita ou de forma, não sei onde é que estou riscando, ou de forma, na sua maioria das vezes, forma mecânica, tá? Tem uma roscazinha aí que você vai mexendo e vai apertando, aí tem um formato de cunha e aplica uma pressão aqui. Se eu conseguisse encontrar... Então, aplicando uma pressão aqui, além de aplicar uma pressão, eu ainda provoco uma pequena torção no material. E essa pequena torção, por menor que seja, ela provoca microfissuras no material cerâmico. Então eu não consigo ensaiar o material cerâmico por causa dessa falha do material. Por ele ser muito frágil, eu não consigo ensaiar por tração. Aí o que é que eu faço? Ensaio de flexão.
que aí o ensaio de flexão vai ser diferente, tá? Eu coloco o corpo de prova e vou aplicar uma força compressiva. Aí, através do ensaio de compressão, indiretamente eu encontro as propriedades que encontraria no ensaio de tração, tá? Então, eu faço Você tem relação, basicamente todos os materiais você tem relação entre as propriedades de compressão e agitação. Aí dá para fazer brincadeira de forma indireta, você estipular os valores. Então, voltando, ó. Basicamente os corpos de prova, velocidade, temperatura de ensaio, tudo isso é determinado pelas normas técnicas. Para que isso? Para garantir a reprodutibilidade e a comparação. Então você pega lá o material, testa num canto, a temperatura controlada, se pegar o mesmo material, o outro pessoal estiver fazendo no raio que o parta, a mesma coisa, testar, ele tem que encontrar o mesmo resultado. Que é a bendita reprodutibilidade. Aí vocês poderiam perguntar, mas espera aí, se só sou apenas eu que trabalho com isso, você tem que ter um padrão para você servir de comparação. Então, eu posso criar, entre aspas, tá? Bem muitas aspas, uma norma que vai servir somente para o meu controle. Então, eu posso criar um corpo de prova elíptico. E vou dizer que todos os ensaios que eu for fazer de tração vai ser com esse corpo de prova elíptico. Vai servir para outras pessoas no mundo comparar? Não. Mas vai servir de comparação para aquilo que eu estou fazendo. Então, eventualmente, em algum caso, principalmente pesquisa ou alguma coisa prática do dia a dia, você pode fazer um ensaio, cortar um pedaço de material e ensaiar aquele pedaço de material. Se todos os outros pedaços forem do mesmo formato e tiver a mesma temperatura, a mesma velocidade de ensaio, eu posso comparar comigo mesmo, tá? Uma coisa não invalida a outra. Só que outras pessoas não poderão utilizar esse resultado em comparação com aquilo que eles estejam fazendo. Certo? Entendi daí a questão da norma técnica? Em outras palavras, eu produzo um material, não tenho como fazer o corpinho de prova. Então vou lá, corto um pedaço desse material e faço um ensaio. Fazendo um ensaio de vários, eu vou ter um padrão. E eu posso ficar controlando a partir desse padrão. Certo? Então basicamente o ensaio de tração, eu vou aplicar um esforço em cada uma das extremidades do corpo de prova. Tem normas técnicas para tudo que você vai fazer com relação ao ensaio, tá? E a depender do tipo de material que você vai utilizar. Então, aço 1020, aí usa norma tal. Materiais poliméricos que tem uma grande deformação, usa norma tal. Materiais cerâmicos, norma tal. Então você vai ter, a BNT tem uma série de normas lá que você pode seguir. Tá? Ainda temos, internacionalmente, a ASTM, que é a American Society for Testing Materials, e a DIN, que é alemã, eu não vou, Deutsche, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá? Não vou me atrever, o D é de Alemanha. Então, eu não vou me atrever a falar não, tá? Que são normas internacionais que você utiliza, tá? A ABNT deriva muito aqui da ASTM. Então você tem essas normas e vai e faz os ensaios. Então basicamente, vou aplicar um esforço no material e vou ver o quanto esse material se deforma. E aí eu vou ter uma curva, que é uma curva tensão, deformação, onde eu tenho a tensão num eixo e a deformação no outro. Vou ter uma zona elástica, onde se aplica a lei de Hooke, e depois eu vou ter uma zona plástica. Então, dentro dos materiais metálicos, essas regiões, na maioria das vezes, vão ser extremamente bem definidas,
Então você vai saber exatamente onde começa um e termina. Nos materiais poliméricos vai ter muita oscilação, você não vai ter essa região sendo bem bonitinha, como danado seria, tá? E no material cerâmico o gráfico seria mais ou menos algo do tipo, tá? Bem próximo do eixo. Teria uma elevada tensão e uma deformação bem pequenininha. Daí joga um módulo de elasticidade dos materiais cerâmicos lá para cima. Então, normalmente, o material frágil tem um elevado módulo de elasticidade, porque a deformação é muito pequena. Então, você tem jogando lá para cima os valores, tá? A maquininha, essa daí, tá? Que o corpo de prova vai ter uma área inicial, vai ter um comprimento inicial, aplico um esforço e, consequentemente, eu vou ter uma deformação, um ΔL. Então, se eu tenho a área inicial, tenho o comprimento inicial, o comprimento final, eu sei que tensão é igual a quem? Quem se lembra? Força sobre área. Isso, muito bem, força sobre área. Tá? No caso aqui, a área inicial. Então, tem um cálculo da tensão. Sei que deformação é a variação do comprimento sobre o comprimento inicial. E a partir daí eu tenho esses dados com o passar do tempo. Simples, 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 simples. Dando as características aqui da máquina de tração. Tá? A máquina de tração ela vai apresentar, aqui em cima tem uma célula de carga. Que é essa célula de carga? É ela que vai medir a força que está sendo aplicada ao corpo de prova. Então, se ela mede a força e eu no início disse quanto era a área inicial, então ela automaticamente calcula a força e tem a força e tem a área, eu vou fazendo a conta e vou tendo a tensão. E como danado ela mede o comprimento. Todo o material, toda a máquina de ensaio universal, você vai setar a máquina pela velocidade. Então você coloca, por exemplo, para ensaiar material tal, você tem que colocar uma velocidade de 5 milímetros por minuto. Então o que é que vai acontecer nesse caso? Se eu sei a carga que eu estou aplicando, a carga que eu estou aplicando basicamente é a reação que o material está fazendo para a máquina, tá? Então é como eu estivesse puxando e a resistência lá que o material está fazendo. Então essa célula faz essa medida. Se eu sei que eu estou andando a 5 milímetros por minuto, então eu sei exatamente qual é a deformação que eu estou tendo. Então se está andando a 5 milímetros por minuto, significa dizer que em 1 minuto eu vou ter 5 milímetros. Então a cada instante de tempo eu tenho a deformação, sendo medida aqui e tenho a força que está sendo aplicada aqui. Então vai relacionando uma coisa com a outra, eu consigo fazer o gráfico. Não estou entendendo bolhufas desse negócio aí. Vamos ver aqui se a gente deixa mais claro. Aprendi. Tem, na realidade, é o seguinte: você tem um ensaio convencional, que é dessa forma, e você tem a curva convencional obtida e a curva real. A curva convencional ela vem e faz uma queda. Na real, ela vem e continua subindo, porque ele leva em consideração a diminuição da área. Então, se a área está diminuindo, a tendência é que a tensão aumente. Aí por isso que tem a curva convencional e tem a real. Contudo, para a questão de praticidade, normalmente se utiliza somente a curva convencional. É raro você utilizar a curva real.
Porque tem um problema, você nunca vai chegar a utilizar o material em uso com os dados reais, porque quando chegar perto da ruptura, a área vai ser tão pequenininha, você não vai ter aplicação prática para esse material. Como a totalidade das operações que a gente faz, ou está dentro da zona elástica, ou logo depois do limite de escoamento, então a curva convencional lhe dá boas aproximações para isso. Então, se eu for qualificar um material, eu vou qualificá-lo pelo comportamento dele dentro da zona elástica e no máximo dar um valor de ruptura para o material. E esse valor de ruptura pode ser dado através da curva convencional, não precisa ser calculado Porque também tem um problema que essa área está diminuindo. Se ela está diminuindo, eu preciso ter equipamentos para que consiga medir essa diminuição. Aí isso tem uns equipamentos chamados extensômetros, que tem deles mecânicos, que basicamente é uma mola que você gruda no corpo de prova, e tem um reloginho, um comparador do lado, então você vai medindo o quanto ele está diminuindo de diâmetro. Ou você compra um material que é como se fosse um elásticozinho que você coloca. Só que é um negócio que é muito caro e trabalhoso, só para você ter uma precisão que você nunca vai necessitar. Então termina-se, normalmente, quem usa mais é o pessoal de pesquisa. O pessoal de chão de fábrica está pouco se lixando para o comportamento real da curva. Então aí está um corpinho de prova, não se iluda com isso aqui, é ilusão de ótica, tá? Porque toda vez que você olha, você imagina que esse negócio deve estar deitado, tá? Mas o elemento que está sendo ensaiado é esse daqui. Aqui está as garras. Aqui em cima eu tenho a força sendo aplicada. Aqui o deslocamento ou posição. E aqui embaixo eu vou ter a formação do gráfico, tá? Isso aqui é um aço inox 304. E o cinegrafista é um pouco bêbado. Aí você vai puxando, tá? Então aqui no gráfico, o que é que está acontecendo? Ficando mais ou menos... Normalmente, no início do gráfico, você tem alguma folga nas garras, tá? Então dá uma pequena oscilação no início. Aí depois você tem uma parte reta e agora já começou a fazer uma curva, tá? Então a parte reta tem um limite que está terminando a lei de Hooke e aqui vai começar a entrar na zona plástica. Entrando na zona plástica, no material metálico, você vai ter o que se chama de estricção ou empescoçamento, ou seja, a diminuição da região útil do corpo de prova. E aí tem regras de ensaio, por exemplo, se o corpo de prova se romper aqui na garra, aqui embaixo, você deve descartar o ensaio e fazer novamente. Porque o corpo de prova tem aquele formato de gravata para fazer com que os esforços sejam aplicados nessa área útil, tá? Que ele não seja aplicado em outra forma, né? Em outra região. E normalmente para qualificar um material, a norma pede pelo menos 5 ensaios do mesmo material. Aí como a área vai ficando menor, estou precisando de menos esforço para continuar fazendo a deformação, mas como ele está fazendo o cálculo com a área inicial, por isso que a curva tende para baixo. Estricção. Ruptura. Aí está o ensaio todo feito, por isso chamado de ensaio destrutivo. Tem um outro aqui que aí muda só um pouquinho.
E vamos fazer um ensaio de filme de plástico na PE 500 da Panantec. Só ligar a máquina, muito simples. Liga a máquina. Vai aparecer o display aqui em cima. Pequenininha, que é você pode apertar qualquer tecla. Vamos apertar o 1. Aqui você tem um ensaio. Você pode escolher um ensaio de tração ou um ensaio de compressão. Se você for fazer um ensaio de tração, você vai ter que usar essa parte de baixo da máquina. Se você for fazer o de compressão, a gente usa essa parte de cima, a máquina vai ter posicionado. Como a gente só vai fazer tração, vai estar na altura ideal para tração. Aqui eu seleciono o número 1. Aí nós temos nos ensaios de tração. Ensaio de tração simples, dobramento, em ângulo de 180, 90. Vamos escolher o número 1. Está aqui. Nós temos a seguinte opção: parâmetros, impressão dos parâmetros. O 3, calibração da célula de carga, calibração da velocidade e review para verificar alguns ensaios. Número 1 novamente. Aqui o que nós temos? Podemos ter a entrada de dados. Nós temos a data, a velocidade do ensaio, a largura e a espessura e o comprimento inicial. E aqui o diâmetro. Aqui embaixo a gente vai selecionar se vai ter auto-retorno ou não vai ter auto-retorno. Para isso, a gente clica aqui e vai ver que ele está mudando exatamente cada pontinho. Está mudando conforme a gente vai mexer. Ok. Parâmetros. Vou aceitar esses parâmetros. Vou dar teste. Pedir o teste. Então já está falando. Corpo de prova número 1. Largura 190 mm. Espessura 35 mm. Espessura 0,5 mm. A velocidade 50 mm. Se eu precisar alterar essa velocidade, eu venho no Speed. Ele vai piscar aqui, piscando. E aqui eu boto 200 mm. Volto no Speed. Pronto, 250 mm agora. Se eu quiser subir, mexer nesse movimento, eu simplesmente, enquanto está totalmente apagado aqui, eu venho subir. Só explicando aqui o movimento. O movimento desse subir e descer é feito por uma rosca sem fim, tá? E a velocidade é tudo controlado por essa rosca sem fim. Então, em tese, você tem um passo da rosca e tem um motor de passo que vai fazendo ela movimentar na velocidade setada. E aqui eu boto para descer. Até a posição que eu quiser. Stop. Ó, o cara vai ensaiar um filme plástico. O filme plástico não consegue aquela regra do corpinho. Eu vou retornar novamente a velocidade que ficou para mim. Está 250. E esse ensaio é feito a 50 mm. Então eu volto o Speed. Então, boto 0 e 50. Do Speed novamente. Pronto, velocidade 50 mm. Vou colocar o corpo de prova na garra. Sem tensionar o corpo de prova para não dar uma carga. Ok, está na posição. As medidas deles estão certas. Carga, deslocamento, força máxima. Agora a única coisa que faço é apertar o teste. Automaticamente ele começa a ler. Carga. Enquanto o corpo de prova está sendo tensionado. Normalmente todo esse negócio aqui você tem um computador ligado à máquina. Aí tudo que você pode fazer na máquina você faz diretamente no computador. E o computador já quando ele romper, automaticamente ele ligou o auto-retorno, retornou a posição, e aqui nós já temos a carga de ruptura, colocou uma velocidade relativa, o deslocamento e a carga máxima.
Se eu quiser ver o gráfico desse material, só voltar aqui, ele vai dar uma subidinha, um rasgo, volta de volta, pronto. Ele já está praticamente pronto para fazer mais um ensaio. Vou pegar outra fitinha. Mas basicamente, o software, os corpos de prova que você vai fazendo, você já vai colocando, fazendo, ele vai empilhar tudo. No final das contas, você dá um comando, ele já dá tensão média, desvio padrão, variância, já dá todos os dados estatísticos que você precisa para você analisar os dados. Então já faz tudo para você numa boa, sem precisar de fazer muito esforço. Na minha época de mestrado, creio, o computador que estava ligado à máquina estava com defeito e não conseguia fazer esse negócio. Então, e nem a máquina conseguia armazenar os dados. Então, como era que danado você fazia os dados? Você botava o ensaio lá, aperta. Aí você botava ia lá colocando cada milímetro de deformação, você ia anotando a carga para jogar esses dados em algum Excel da vida, matemática, algum programa desse, para você fazer o gráfico, para do gráfico retirar as informações. Era um negócio hardcore. Aí nessas horas que você dá valor à namorada, porque a namorada ia ficar lá apertando o botão. Aperta! Sensacional o negócio. Tenho um agradecimento ao apoio durante o ensaio. Outro amigo meu foi mais inteligente, pegou e colocou uma filmadora para filmar o display Isso era início dos anos 2000. Você acha que era comum ter filmadora? Não era. Eles ficavam em casa, que era ainda daquelas com fita, que era passando bem devagarinho para ver se ia anotando os dados. Aí, não. É melhor usar a mão de obra barata da namorada para poder fazer o serviço. E no final de semana, o que era melhor ainda. Já foi. Então, tem uma tensão, tem uma deformação. Com tensão e deformação, posso calcular o módulo de elasticidade, que é exatamente tensão sobre deformação. Isso daqui, quem se lembrar aí da lei de Hooke? Força igual a quem? A lei de Hooke para uma mola. Onde K a característica da mola, X a deformação e F força. Então, se você pegar, for pegar aqui a característica da mola, a característica da mola K vai ser igual a quem? Que é basicamente uma força sobre a deformação. Então, esse módulo de elasticidade é uma característica importante dos materiais. Então, normalmente, elementos que apresentam alto módulo de elasticidade vão apresentar altas temperaturas de fusão e, normalmente, elevado módulo materiais mais frágeis do que aqueles materiais com módulo mais baixo, tá? Então essa característica aqui se relaciona com uma série de coisas. Então isso aqui é elevado módulo, elevada temperatura de fusão. Elevada temperatura de fusão significa melhores ligações químicas, ou ligações químicas mais fortes. Então uma coisa está relacionada à outra. Aí você vai, quer dizer que se eu tenho uma ligação química forte, eu vou ter um módulo de elasticidade alto. Sim, isso vai acontecer. Tá? Então, ligações iônicas, no caso dos materiais cerâmicos, vai gerar elevado módulo e elevada temperatura de fusão. Ligação covalente, no caso por exemplo, do diamante, vai gerar elevado ponto de fusão e elevado módulo. Tá? Então, sempre vai ter essa relação. Obviamente que a inclusão de defeitos, alguma falha no material, vai jogar isso para baixo, tá? Você vai ter essas alterações. Pequena questão.
Fazemos ou deixamos para depois, para não adiantar mais o negócio. Um pedaço de cobre, originalmente com 305 milímetros de comprimento, foi submetido, aqui é megapascal. Por que o Word não aprende as coisas? Então ele vai ter um comprimento inicial de quanto? 305 milímetros. Foi submetido a um ensaio de tração com uma tensão 276 megapascal. Se sua deformação é inteiramente elástica, se é inteiramente elástica, significa dizer que está dentro da zona de elasticidade, está onde a lei de Hooke se aplica. Qual será o alongamento resultante? Na realidade, quanto será o comprimento final? Dado o módulo de elasticidade do cobre. Aqui vocês vão encontrar muito em livros, tá? Essa nomenclatura. 110 vezes 10 a terceira megapascal. Em outras palavras, isso aqui é a mesma coisa que 110 gigapascal, tá? Que é o menos 6 do mega, o 10 a sexta do mega com 10 a terceira do K aqui na frente, tá? Então isso é normalmente módulo de elasticidade dos metais vão estar nessa faixa. Então o que é que vai acontecer aqui? Sabemos que tensão igual a força sobre área. Sabemos que deformação vai ser ΔL sobre L0. E sabemos que módulo de elasticidade é igual a tensão sobre deformação. Tenho a tensão. Tem um módulo. Dá para encontrar a deformação. Então, deformação vai ser igual a tensão dividido pelo módulo. Encontra a deformação. Depois que encontrar a deformação, seu ΔL. Depois do ΔL, encontro o comprimento final, tá? Nada demais. Resolvido. Adoro esses negócios. Aí tá as características de uma curva tensão-deformação para o material metálico. Essa curva para o material polimérico é mais ou menos parecida, só que o material polimérico vai estar bem mais abaixo e normalmente essa deformação vai ser bem maior do que no material metálico. Então o que é que acontece aqui? Eu consigo identificar aí, uma borracha, alguns pontos. Primeiro, o ponto mais alto da curva é o quê? O ponto mais alto dessa curva a gente vai chamar de limite de resistência à tração. Esse ponto mais baixo aqui a gente vai chamar de limite de ruptura. Aí fica um negócio maluco. Como diabos a ruptura se dá num valor de tensão mais baixo do que o limite de resistência? Um negócio meio maluco. Mas o que é que acontece nesse caso? Como a área diminuiu e a força continua sendo aplicada de forma normal, então o que é que vai acontecer? A força que eu vou ter que fazer para continuar deformando uma área menor vai ser menor. Por isso a ruptura aí sai mais baixa. Então a curva real ela viria assim, ó. Aqui, estricção. Estricção ou empescoçamento. Vai dar no mesmo, tá? Essa zona retinha, aqui a gente vai ser a zona de elasticidade. Ou elástica. Elástica. Essa outra região aqui vai ser a plástica.
E para os metais, nesse ponto mais ou menos por aqui, deve ser determinado um limite que nós chamamos limite de escoamento. Que danado vem a ser esse limite de escoamento? É a tensão a partir da qual as discordâncias começam a se movimentar. Então esse limite de escoamento vai ser a transição entre a região elástica e a região plástica, certo? Então, duas regiões, elástica e plástica. A elástica, o que é que acontece? Todo o esforço aplicado, depois que eu retiro o esforço, volta à posição original. Então, antecede a deformação plástica, é reversível, desaparece quando a tensão é removida, é proporcional à tensão aplicada. Em outras palavras, nessa região vale a lei de Hooke. Tá? Deformação plástica, o que é que vai acontecer? Provocado por tensões que ultrapassam o limite de elasticidade, é irreversível, ou seja, não desaparece quando a tensão é removida. Em outras palavras, deformei, tirei o esforço, eu fico com a deformação residual. Eu não volto mais. Eu volto somente o que era da zona elástica, mas fico com a deformação permanente da zona plástica. E aí o que é que acontece? Já dando uma freada no caminhão de melancia para ajustar a carga. No mundo em que nós vivemos, nós fazemos os materiais em uso para trabalhar dentro da zona de elasticidade. Para transformar os materiais metálicos, eu tenho que utilizar esforços na zona plástica, tá? Então, esse material, esse metal da carteira, ele só se deformou porque foi dentro da zona plástica, tá? Agora, quando eu estou usando ele, eu quero que ele fique dentro da zona elástica. Eu não quero que nenhum material está se deformando em uso. Entendido aí a diferença do negócio? Então, se eu for projetar um novo material, eu quero boas propriedades para ele trabalhar dentro da zona elástica. Se eu vou fazer uma máquina para transformar aquele material, eu vou pensar na zona de elasticidade, tá? Então vai depender muito do que se quer. Em escala atômica, basicamente, deformação elástica manifestada por pequenas alterações de espaçamento interatômico e na extensão das ligações interatômicas. Em outras palavras, tentei separar um átomo do outro, cheguei até o limite dele, soltei, o átomo volta. Na zona plástica, na deformação plástica, o que vai acontecer? Eu vou puxar tanto que vou separar, quebrar a ligação e vou fazer esse átomo se ligar com um átomo que está mais próximo dele à frente. Então eu quebro essa ligação. Então quando eu retiro, ele não volta mais à posição de origem. Então, módulo de elasticidade, como é que eu calculo? Pode ser também módulo de elasticidade, módulo de Young também, tá? Dá no mesmo. Então, dentro da zona elástica, basicamente eu vou pegar dois valores de... Se você imaginar que aqui é... Que triângulo é esse? Que triangulinho é esse aqui? Triângulo? Triângulo retângulo. Dentro do triângulo retângulo vale que características? Que teorema? Tem lá o teorema de Pitágoras e vale todas as relações trigonométricas, certo? Então, se eu quero saber...
Se eu tenho esse ângulo alfa aqui, por exemplo, e quero calcular a tangente desse ângulo alfa, vai ser igual a quem? Quem é o cateto oposto aí? Projetando para cá. Foi isso tudo. Atenção. Quem é o cateto adjacente? Isso aqui é igual a quem? Tensão sobre deformação. Modo de elasticidade. Tá? Então, basicamente, o modo de elasticidade, numericamente, é igual a tangente desse ângulo aqui. Tá? Então, basicamente, numericamente, tá? Não vamos dizer que o modo de elasticidade é igual a tangente do ângulo, porque fisicamente não é isso, tá? Numericamente é, mas fisicamente não é, tá bom? Então, numericamente é igual a isso aí, tá? Então, se eu tenho a zona reta, qualquer valor ou qualquer triângulo que eu faço aqui, o triângulo é semelhante, então qualquer tangente, qualquer inclinação, eu encontro o módulo de elasticidade, desde que seja dentro da zona elástica, tá? Desde que eu pegue a retidão do gráfico. Então, nessa região aqui, eu consigo encontrar o modo de elasticidade. Em gráficos que é extremamente definido, eu consigo determinar o limite de elasticidade, tá? Ou a tensão a partir da qual começa a transição dentro da zona elástica para a zona plástica. Isso em gráficos que eu consiga identificar, tá? Vai ter alguns materiais, por exemplo, isso aqui você consegue identificar nitidamente. Chegou nesse ponto, a partir desse outro ponto começou a ter a deformação plástica. Então, nesse caso aqui, o limite de elasticidade é igual ao limite de escoamento, a partir no caso dos materiais metálicos, tá? Começa a ter as discordâncias se movimentando e começa a ter deformação permanente. Então, nesse ponto, eu consigo determinar. E aqui, qualquer região que eu pegar aqui, nesse ponto aqui, eu consigo calcular o módulo de elasticidade, tá? Aí tem algumas variações de módulo de elasticidade de alguns metais. Então, você tem aqui o tungstênio, um valor absurdo. E tem aqui, tem alumínio aqui no meio. Magnésio molinho, alumínio também molinho, e vai aumentando aqui os materiais, tá? Você vai ter nessa relação, tungstênio é duro para danado, não é à toa que o bichinho é utilizado como ponta de caneta esferográfica, aquela bolinha que tem na esfera da caneta que a gente usa, aqui dali é de tungstênio. Vai ser duro pelo simples fato de que se fosse molinho, caísse, a caneta parava de funcionar. Então é colocado lá a esferazinha de tungstênio. E é muito duro, tá, o material. Então aqui, quanto maior aqui o módulo, maior a dureza do material, tá? Ou seja, vai apresentar uma deformação bem pequenininha, tensão bem grande, por isso que gera um módulo elevado. E aí a relação que existe entre o módulo de elasticidade e a temperatura de fusão. Então, se eu tenho um alumínio, se funde a 660 graus Celsius, o módulo de elasticidade em torno de 70 megapascal. O ferro se funde a 1538, o módulo já está em 200 gigapascal. Então, quanto maior a temperatura, maior o módulo de elasticidade. E aí a relação, onde danado começa a deformação plástica efetivamente, quando a gente não tem um ponto exato onde está terminando a região, tá? Onde está terminando a região elástica. Então, o que é que acontece nesse caso? Tem uma forma de você encontrar o limite de escoamento, quando isso não está definido. Quando está definido, é aquele ponto lá do gráfico, tá? Mas quando não está, tem uma formazinha para encontrar. Começando primeiro por esse daqui, tá? Esse gráfico é meio maluco, ele sobe
vai lá em cima, tem uma região bagunçada e depois continua, tá? Então, esse ponto aqui é chamado limite de escoamento superior e esse aqui é o limite de escoamento inferior. Isso é bem definido. Nesse outro, a gente não tem essa definição. Ele vem aqui e meio que vai fazendo uma curva no tempo todo, tá? Dá para entender que mais ou menos aqui é o fim da zona elástica, cada retidão do gráfico, e a partir daqui você tem uma fase. Você não tem um ponto exato do limite de escoamento. Então, quando isso acontece, tem um meio determinado para você encontrar o limite de escoamento. Qual que é esse meio? Marca-se uma deformação de 0,002. Marquei. Traça-se uma reta paralela à parte reta do gráfico, tensão deformação. Então vou traçar uma paralela. Faz de conta que isso é paralelo. Encontrei no gráfico, tocou, venho para cá, encontro o limite de escoamento, tá? Isso quando não é bem determinado. Quando é bem determinado, está direto, de forma direta lá no gráfico. Onde é que isso acontece? Boa parte dos metais, no ensaio de tensão deformação, ele vai dar um gráfico mais ou menos desse jeito aí, tá? E você precisa, por exemplo, em aplicações práticas, no trabalho de transformação dos materiais metálicos, você precisa ter uma noção desse limite de escoamento, que é para saber a força que você deve utilizar para deformar plasticamente o material metálico. Então, em alguns casos, você precisa fazer queria dizer extrapolação, mas não é extrapolação. Você precisa usar desse artifício para ter mais ou menos uma ideia de um valor. É exato? Não, não é. Mas dessa forma você garante que nesse ponto você vai ter a deformação acontecendo, vai ter o escoamento começando. Escoamento começando nada mais é do que o movimento das discordâncias, tá? Tá aqui a discordância em A, agora a discordância passou para B e agora está aqui fora, tá? Então, a deformação plástica nos metais se dá pelo movimento das discordâncias, tá? Então, se não tivesse discordância, para deformar plasticamente um material metálico seria muito difícil. Então, basicamente, vou ter no gráfico tensão deformação, eu vou ter todas essas informações, tá? Que eu vou ter onde o material se rompe, o limite. Aqui dá para calcular. No caso, se pedisse o limite de escoamento aqui, marcaria uma deformação aqui e traçaria uma paralela até interceptar o gráfico, então teria o limite de escoamento, tá? Então tudo isso aí dá para calcular dentro de um gráfico, certo? Alguma dúvida, questionamento, perguntas? Só para encerrar, tá? É só uma questão do aí o limite de resistência de alumínio com 50 megapascal, enquanto com um aço de elevada dureza batendo aí 3000 megapascal. Próxima aula a gente vê essa brincadeirazinha aí com um gráfico mais bonitinho, tá? Dúvidas, perguntas, questionamentos?